Mais uma vez, boa tarde. Vamos iniciar nossa disciplina de estratégia de marketing com conteúdo sobre análise SWOT. Nossa aula 20, identificando forças e fraquezas. Na aula passada, nós iniciamos falando então sobre a análise SWOT, também conhecida como FOFA, né? Forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Lembrando que forças e fraquezas de respeito ao ambiente interno, é aquilo que a empresa consegue, então, mexer e ajustar, e as ameaças e as oportunidades dizem respeito ao ambiente externo. Então tá, gente, então vamos retomar, falando um pouquinho então sobre a análise SWOT, forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. E hoje nós vamos então identificar as forças e as fraquezas que fazem parte do nosso ambiente interno. Vamos prosseguir? Então, nessa aula, nós vamos definir forças e fraquezas como elementos internos e controláveis da análise SWOT e identificar a importância de avaliar os pontos fortes e fracos de uma empresa para o planejamento estratégico. Hoje, então, vamos nos aprofundar na análise SWOT e focar nos dois primeiros elementos: forças e fraquezas, as características internas da empresa, né? As forças e fraquezas. Forças está ali de verdinho, né? Que são pontos positivos da empresa. Na parte interna, ótimos funcionários, né? O treinamento de funcionários, qualidade do produto. Fraquezas ali, algum ambiente no trabalho ali, um ambiente complicado, que precisa de melhoria no ambiente interno, enfim, então a gente vai falar um pouquinho mais sobre essas características. Então, no ambiente interno ali, né, então, lembrando, a análise SWOT nós temos o quadrante, onde na parte de cima é o ambiente interno, na parte de baixo é o ambiente externo, nós vamos ver na próxima aula. E aí, temos ali os fatores positivos e negativos. Forças vai entrar, então, no primeiro quadrante, como ambiente interno e fatores positivos, que são aqueles que auxiliam o objetivo estratégico. Então, é algo que vai ajudar a organização, o ponto forte da organização. Então, como eu falei, funcionários bem treinados, qualidade do produto, entrega rápida, né? Então, pode entrar ali como pontos fortes da empresa. E fatores negativos, né? Que são as forças que vão entrar ali no ambiente interno, que atrapalham o objetivo estratégico. Por exemplo, a demora na entrega do produto, defeitos do produto, vai entrar ali como um ponto negativo, né, no fator interno. Lembrando que os fatores internos são aqueles controláveis, onde a empresa pode melhorar, tem a facilidade, né, de controlar e melhorar. Funcionários mal treinados, então você proporciona então treinamentos para a equipe, para melhoria ali no atendimento ao cliente. Então são, por exemplo, os fatores que são possíveis de ser melhorados. Prosseguindo então, as forças e fraquezas são elementos sobre os quais a empresa tem controle, como eu disse anteriormente. A empresa consegue ajustar e melhorar. Lembrando que a gente vai ver na próxima aula que os fatores externos, como ameaças e oportunidades, não estão ali no controle da empresa. Prosseguindo, é como olhar para dentro de casa. Você pode mudar a cor da parede, um exemplo, uma força, ou arrumar a goteira no telhado, que é uma fraqueza, né? Então, fazendo ali um comparativo com a nossa casa, são fatores que a gente consegue ajustar. Ah, eu estou com uma goteira, né? Uma fraqueza, um ponto negativo na nossa casa. A gente vai lá, chama uma pessoa que consegue mexer, né? Uma pessoa capacitada ali consegue melhorar. E com relação à força, né? Ah, eu quero apenas melhorar, ficar mais bonita a minha casa ainda, colocar uma outra cor que eu goste. E aí entra como uma força. Então, é um exemplo, né? Óbvio, nós estamos falando das empresas, das organizações, mas é apenas para que a gente possa fazer, então, um comparativo. Qualquer dúvida, gente, é só perguntar. Estou por aqui para extrair, né, tirar qualquer dúvida. Caso vocês queiram também dar algum exemplo, né, em que vocês tenham vivenciado na empresa que vocês trabalham, fazem estágio de pontos positivos, negativos, a gente está aqui para ouvir. Então, identificar esses pontos é o primeiro passo para o autoconhecimento e para aprimorar as estratégias de marketing. Então, primeiro, nós precisamos conhecer e entender os nossos pontos fortes e fracos, para que a gente possa, então, melhorar
e aprimorar aquilo que já está bom. Beleza, gente? Então, o que que são essas forças? Forças são atributos internos positivos, então está naquela primeira linha ali de fatores internos e na primeira coluna, né, de fatores positivos da empresa que a diferenciam da concorrência e a ajudam a alcançar seus objetivos. Então, por exemplo, você está ali próximo a uma outra empresa, tem um concorrente, porém vocês têm ali uma qualidade de produto que é bem elogiada. Vamos supor que vocês tenham uma padaria. Então tem essa padaria próxima a, né, essa empresa de vocês e próximo tem um concorrente ali a 500 metros, né, que é próximo. E qual é o que tem de diferencial, o que tem de força entre a padaria, que é onde vocês trabalham, e a padaria do concorrente? Ah, o nosso produto ali, ele está sempre fresquinho. Então, toda vez que o cliente vai procurar um pão, tem pão fresquinho ali nos determinados horários. Pão doce, né? Também tem pão ali sempre fresco. Temos ali o horário de atendimento, pode ser um ponto forte. Ó, a padaria ela abre todos os dias de 6 da manhã até 8 horas da noite. Tem então um horário amplo, enquanto o concorrente ali, ele abre 8 horas da manhã e fecha 5 horas da tarde, dando um exemplo. Então, vocês teriam ali como força, porque tem um diferencial aí do concorrente. Continuando nas forças, elas são então a sua vantagem competitiva, como eu disse, algo que o diferencia do seu concorrente. Então, né, voltando ali ao exemplo da padaria, então você tem ali, além de você ter um produto de qualidade, você tem ali mesinhas onde as pessoas podem sentar e tomar um café, né? Caso esteja ali na correria do trabalho, precisa parar, tomar um café, enquanto o seu concorrente, ele tem apenas ali a entrega, né? A pronta entrega, não tem um local onde a pessoa possa sentar e fazer o uso, né, da mesa e tomar o seu café da manhã ou da tarde. Exemplos práticos. Uma equipe de vendas com alta experiência, ou seja, uma equipe, né, capacitada, com experiência, vai entrar ali no nosso rol de pontos positivos, né, de forças. Uma marca com grande fidelidade do cliente. Então, você já tem uma marca forte, onde toda vez que o cliente pense naquele determinado produto, ele vai pensar na sua marca. Então é importante. Vamos dar o exemplo aí da Coca-Cola, que é uma marca aí bem famosa, bem conhecida. Então a Coca-Cola, ela elabora aqueles comerciais, aquelas publicidades onde as pessoas estão ali felizes no momento ali de Natal, estão à mesa e brindando ali, tomando o seu refrigerante. O que a Coca-Cola quer? Ela quer que naquele momento onde você tiver um almoço em família, no Natal, em comemorações, a marca que vem à mente de vocês seja a Coca-Cola e vocês criem uma fidelidade, onde sempre quando vocês forem comprar algum refrigerante no supermercado ou estejam num restaurante, vocês peçam Coca-Cola, né? Então, dando o exemplo desse refrigerante que tem conquistado ali há um tempo a fidelidade dos clientes. Um sistema, então, de logística que garante entregas rápidas. Gente, cada vez mais uma logística eficiente é um ponto forte. Não tem coisa mais chata de você comprar um produto, ter uma previsão de entrega ali de 2 dias úteis e vai chegar aí com 5 dias na sua residência. É bem desagradável, você está contando ali com aquele produto, às vezes quebrou um mouse seu, um fone de ouvido, algo que você precisa com urgência e acabam entregando fora do prazo. Então, no momento que nós temos ali uma empresa onde se preocupa em ter uma entrega rápida, preocupa-se com uma logística eficiente, ela com certeza vai ser um ponto positivo, o que vai fazer com que o cliente fique fiel a essa empresa, a essa marca. Preços mais competitivos devido a um processo de produção eficiente. Então, você trabalha ali numa fábrica. A fábrica consegue ter um bom horário ali de fabricação desse produto. Tem 2 turnos, né? O turno da manhã, o turno da noite. E aí que possibilita, então, muitos produtos. Então, com uma produção eficiente, você consegue ter preços mais competitivos. E, gente, preço faz toda a diferença, né? A pessoa vai procurar qualidade, mas o preço, né, é um grande chamariz. Quando você tem um produto que seja semelhante do seu concorrente com um preço melhor, né, as pessoas vão tender a escolher esse produto que tem um preço menor, né? Faz parte do processo aí de procura e demanda.
Prosseguindo mais alguns exemplos, marca reconhecida e bem avaliada. Então, cada vez mais é importante construir uma imagem, uma marca forte, né? Uma marca que você possa confiar, que você indique para os seus amigos, para o seu colega. Não, pode comprar nessa marca, o produto é de qualidade, chega rápido, tem um bom preço, tem um bom parcelamento. Então, é importante que essa marca consiga essa fidelidade aí do cliente no momento que ela vai construindo uma reputação boa da sua marca. Equipe qualificada. Então, é importante que as empresas sempre invistam, né, na parte humana da organização, com treinamentos, para que possa ser, então, uma referência na hora de você vai atender o cliente e o cliente chega lá e ele se sente bem atendido, acolhido. É ruim, né, quando a gente chega numa empresa, numa loja, por exemplo, e a pessoa fala, oi, boa tarde, fala, ah, não, não tem não, e não vai tentar te dar, né, outras estratégias. Então, nós não temos esse produto, mas será que você quer ver um outro aqui que talvez vá te atender? É semelhante. Enfim, então esse treinamento personalizado, essa preocupação com o cliente faz toda a diferença. Você simplesmente não vai fazer aquele atendimento de praxe, você vai tentar fazer com que o cliente se encante com a sua loja, com o seu produto. Inovação constante em produtos. Gente, é importante ter um ponto forte desses, porque cada vez mais os produtos vêm se modernizando e você precisa acompanhar as tendências de mercado. Imagine então que vocês trabalhem numa loja, né, numa empresa de celulares, que fabrica celulares, e essa empresa ali parou no tempo. O celular que ela oferece não é um celular que tem touchscreen, não é um celular que você possa acessar a internet, é aquele famoso celular, aquele tijolão que a gente falava. Imagina, essa empresa já teria morrido, porque não tem como você ter uma, né, no século XXI, em pleno ano de 2026, você ter uma empresa, né, uma fábrica de celulares, onde não oferece algo que, né, te possibilite acessar a internet, acessar as redes sociais, fazer compra, acessar, né, aplicativos de banco. Então, é por isso que as empresas precisam constantemente estar atentas às novas inovações, né? As inovações, o que tem de diferente no mercado. Boa localização. Então, estamos falando de loja física, né? Lembrando que o e-commerce, as lojas virtuais, elas estão ali nos sites. Porém, se você tem uma loja física, é importante que ela esteja bem localizada. De que adianta você ter uma loja onde num bairro onde só tem terrenos, não tem pessoas, não tem casas ali construídas, para quem que você vai vender? Então é importante quando você vai fazer uma análise, eu quero montar uma empresa. Você precisa saber o local, aonde vocês podem construir essa loja ou alugar. Galerinha, eu sei que vocês estão cansados, eu sei que é sexta-feira a gente já está ali, já no limite, mas falta pouco, é uma matéria boa. Lembrando que semana que vem nós temos prova, tá? E também vamos fazer na próxima aula uma atividade valendo ponto, tá? Valendo 2 pontos para somar, então, a nossa disciplina. Então, bora lá, vamos continuar. Então, agora, um exemplo prático. Um restaurante cuja força é a tradição e o sabor único dos seus pratos. Vamos aí lembrar aí de um restaurante, vamos dar um exemplo fictício o nome é Sabor Caseiro. E aí, o nome do restaurante faz jus, né? Então, é uma comida ali que você te remete a uma comida da sua casa. Esse restaurante aí tem 30 anos de tradição. Toda vez que você vai lá, ele está com a mesma qualidade. Então, é importante que você vá construindo essa reputação. Então, toda vez que você está em casa, que você precise, né, comer uma comida num restaurante, você também tem um preço acessível. Então, essa é uma força. Aquele restaurante ali perto da sua casa, que é uma senhora que já passou ali de geração, de mãe para filha, e continua com a mesma qualidade, essa com certeza é um exemplo de força que podemos citar aqui na nossa análise SWOT. Beleza? Prosseguindo então, agora nós vamos falar um pouquinho sobre as fraquezas, aqueles pontos negativos. Só um momentinho. Que infelizmente, gente, a nossa empresa, né, a empresa onde vocês trabalham, a empresa onde vocês atuam,
vai ter fraqueza, que nós podemos chamar também de pontos de melhoria, algo que a empresa não vai se acomodar não, eu tenho esse ponto fraco e está tudo bem. Não, não está tudo bem. A empresa precisa sempre, então, se ajustar e melhorar. Então, as fraquezas são os atributos internos negativos da sua empresa que prejudicam o seu desempenho. Então, ali, funcionários e profissionais mal qualificados, produtos de má qualidade, né, entrega demorada e lenta, isso tudo aí pode ser classificado como uma fraqueza. Vamos lá? Então, as fraquezas são pontos que precisam, então, de atenção e melhoria. Como eu disse para vocês, são pontos de melhoria, algo que vocês, né, podem analisar, está dentro do controle de vocês, porque são fatores internos e vocês podem cada vez mais melhorar. Como, prof? Como eu disse, né, anteriormente, equipe mal treinada. Procurar ali ou traz um especialista de fora para dar uma palestra, para explicar, ou chama um outro especialista, ou pessoas do RH mesmo para dar treinamento, colocando ali mão na massa para que a pessoa possa fazer uma simulação ali de atendimento ao cliente. Então, temos várias formas de melhorar, né, aquilo que não está bom na nossa empresa. Ah, o pessoal reclamou muito, a gente fez uma pesquisa de mercado e reclamou muito das formas de pagamento, não tem muita opção, é só cartão de débito, por exemplo, e eles querem utilizar cartão de crédito. Então, tudo isso a gente precisa ouvir o nosso cliente para poder melhorar. Exemplos práticos. Para identificá-las, faça perguntas como: o que a concorrência faz melhor do que nós? E, gente, a gente tem toda a liberdade de ir até o nosso concorrente para olhar. Vamos supor que seja uma loja ali, como eu dei o exemplo da padaria para vocês. Vai até a padaria do concorrente, vê o que ele tem de bom, compre um produto, veja. Ah, esse pão aqui deles, nossa, ele tem um pão com provolone crocante aqui, nossa, que legal. E, gente, não tem problema nenhum a gente pegar essa ideia, né, óbvio que não seja algo patenteado e tal, mas pegar esse produto, é um produto interessante, como eu dei o exemplo da padaria, eu vou fazer um produto assim também, para ver se meu cliente se interessa, tá? Quais são as reclamações mais comuns dos nossos clientes? Então, para isso, nós precisamos ouvir o nosso cliente. Né? Ter um canal, por exemplo, um SAC, né? Serviço de atendimento ao cliente, seja por telefone, seja por e-mail, seja por WhatsApp, por chat, ouvir o nosso cliente. O que ele tem ali de ponto negativo, o que pode ser, ele pode citar aí de reclamação. É por isso que as empresas têm esse SAC, para que a pessoa realmente, né, possa reclamar algo que esteja ali, que esteja ruim. E, gente, às vezes pode parecer assim, nossa, mas deve ser horrível para a empresa receber reclamações. Sabia que o pior não é receber reclamações, é simplesmente o cliente abandonar a sua empresa sem dar um feedback. Por exemplo, o cliente ficou tão insatisfeito com a sua empresa, a empresa na qual você trabalha ou a empresa que você construiu, que ele simplesmente deixa de comprar e ainda fala mal para várias pessoas. E isso, gente, é um ponto extremamente negativo. Agora, quando o cliente se incomoda e ele reclama, te dá a oportunidade de melhorar a sua empresa. Então, é importante, sim, ouvir as reclamações dos nossos clientes. Onde estamos com falta de recursos? Tecnologia desatualizada, falta de funcionários. Então, vocês aí, né, não trabalham na empresa onde precisa, né, de uma tecnologia um pouco melhor, a internet está muito ruim, não tem ali um bom chat onde possa dar um suporte para as pessoas quando tem algum problema, falta de funcionários, então aquela mesma pessoa ali que faz o orçamento é a pessoa que vai enviar o e-mail, é a pessoa que vai lá na logística resolver, e com a falta de funcionários, gente, acaba impedindo, né, o bom andamento da nossa empresa. E o que está nos impedindo, então, de alcançar nossos objetivos? Como nós falamos, o ambiente interno, a gente olha para dentro da nossa casa, olha para dentro da nossa empresa e vê o que a gente pode fazer para melhorar. Porque uma empresa que para no tempo, ela simplesmente fecha, ela não prossegue e não consegue ali ter um tempo grande aí no mercado. Por isso que muitas empresas aí fecham em 2 anos, porque acabam, né, não se atentando a esses pontos fracos, esses pontos de melhoria. Então, alguns exemplos: pouco investimento em marketing digital,
cada vez mais, né? Na verdade, não é uma tendência, é uma realidade. As pessoas precisam estar atentas a ao marketing digital, você divulgar, fazer promoções de vendas, seja nas redes sociais, né, ali no TikTok, no Instagram, no Facebook, utilizar essas sociais mídias ali, esses e-commerces, porque fazem parte, utilizar ali o Mercado Livre, utilizar a Shopee para vender os seus produtos. Falta de capital para expansão. Capital é aquele valor, né, que nós temos que ter ali investido na empresa para que a gente possa, então, investir, expandir, criar novas filiais, outras forças de venda, aumentar, né, os nossos funcionários, a quantidade de funcionários. Outro ponto negativo, gente, alta rotatividade de funcionários. O que é rotatividade de funcionários? São aqueles funcionários que não param na empresa. O funcionário entrou esse mês que vem já saiu. A rotatividade é ruim, porque toda vez que entra um novo profissional, precisa passar por um treinamento, precisa ter, né, o conhecimento de entender, conhecer a cultura da empresa, a missão, os valores. Então, muito importante com que você consiga ter funcionários ali que vão ficando há bastante tempo na sua empresa e não entre e já saia por pouco tempo. Outro ponto de fraqueza, né, pontos de melhoria, são processos lentos e burocráticos, ou seja, para você, então, finalizar, por exemplo, uma compra, tem todo ali uma burocracia, né, para você fazer todo um levantamento de estoque, não é algo simples, é algo que vai te dar um pouco de trabalho para resolver isso, muito lento, muito demorado, isso também atrapalha bastante, galera. Dependência de poucos clientes e fornecedores. Então, é importante, galera, que a nossa empresa tenha cada vez mais uma cartela de clientes boas, onde você não fique dependendo de... Por exemplo, eu tenho um cliente que compra 100 mil reais por mês e tem mais outros 3 que compram aí na faixa de 5 mil por mês. E aí eu fico muito nessa dependência desse cliente que compra 100 mil todo mês. Porém, esse cliente teve um problema aí com a empresa dele, ele não consegue mais comprar essa demanda de 100 mil e passa a comprar ali 30 mil. Imagina como que vai cair a nossa lucratividade, o nosso rendimento. Então, é importante que você tenha ali, ó, 50 clientes que comprem aí na faixa de 10 mil, um exemplo, 5 mil, do que você ter um cliente que compre 100 mil e esse cliente acabar tendo algum problema e você ficar na mão. Outra coisa, dependência com fornecedores. Então, você precisa de embalagens para produzir o seu produto. Como eu dei o exemplo a vocês anteriormente do suco de uva integral. Aí você precisa da embalagem que seja de vidro, que seja de 1,5 litro, enfim, tem um design legal. E você só tem um fornecedor. Esse fornecedor acaba tendo um problema e demora aí 15 dias para entregar o seu produto, que era para entregar em 2. E por conta disso, você também atrasa a entrega dos seus clientes. Então, é importante que a gente tenha ali uma cartela de uns 3 fornecedores, porque se um não estiver podendo atender, você tem mais outras 2 opções para que você consiga, então, entregar o seu produto dentro do prazo. Essa dependência por fornecedores pode acabar atrapalhando o seu processo e atrapalhando ali o seu relacionamento com o seu cliente. O que acaba fazendo com que o cliente acaba se desmotivando mesmo, né, de continuar comprando com a empresa, porque, vou comprar, vai atrasar, enfim, não vai ser bacana. Então, perceba, exemplo prático, uma loja de roupas que depende apenas de vendas presenciais e não tem um e-commerce. Vamos, né, no século XXI, a empresa não tem um e-commerce, um site próprio, ou disponibilizar os seus produtos para que sejam vendidos no Mercado Livre, para que seja vendido na Shopee, no Facebook, no TikTok Story. É importante que a gente consiga unir os 2 canais, 2 canais de venda, o canal presencial, né, a loja física e a loja virtual, o e-commerce. É importante que a gente invista nisso. E outra coisa que as empresas têm feito, que também tem surtido bastante efeito, é você unir os 2. Você faz a compra pelo site e aí você busca e retira na loja. É importante porque quando a pessoa vai lá retirar na loja, ela acaba vendo um outro item que ela talvez queira e faz mais uma compra. Então, é importante que a gente trace estratégias para poder unir os 2 canais, né? A loja física e a loja virtual. Então, aí, como identificar forças e fraquezas?
nós precisamos avaliar os nossos recursos internos, analisar a estrutura financeira, a capacidade de investimento, equipe de colaboradores, tecnologia disponível e processos internos. Então, tudo que diz respeito à nossa parte interna, a gente precisa verificar. Como que está o nosso financeiro? Está saudável? Vocês conseguem pagar os nossos boletos dentro do prazo? Né, ou está no vermelho? A gente tem a disciplina de finanças empresariais, né, que a gente fala bastante sobre essa questão de contas a pagar. Como que estão os nossos investimentos? E os nossos colaboradores? Eles estão ali satisfeitos com a nossa empresa? Estão recebendo em dia? Estão tendo ali motivações, né, para trabalhar e cada vez mais ficar motivado com a nossa empresa? Tecnologia disponível. Temos uma tecnologia para facilitar o nosso trabalho? Ou temos dificuldade ali com relação a essa parte que é tão importante, que é a tecnologia? Processos internos, como que estão ali todo o nosso andamento? Está muito burocrático? A gente tem que avaliar com relação a isso, gente, para melhorar. Outro ponto, temos que ouvir diferentes perspectivas, coletar opiniões de colaboradores, clientes, até fornecedores para entender os pontos fortes e fragilidades percebidas. Temos também que comparar com os concorrentes. Faz parte de a gente ir lá e ver o que o concorrente está fazendo. Observar em quais aspectos a empresa se destaca e quais ficar para trás do mercado. Então, o que a gente pode fazer que o concorrente está fazendo e a gente está deixando para trás? É importante a gente olhar o que ele está fazendo para a gente fazer também. Acompanhar indicadores de desempenho. Analisar métricas como volume de vendas, lucratividade, nível de satisfação do cliente, produtividade da equipe e participação de mercado. Então, assim, analisar essas métricas é importante, né? Que a gente precisa, então, ter a métrica. O que a gente tem ali de meta e a gente acompanhar. Tá dando certo? Eu tenho uma meta aí de aumentar 20% as minhas vendas esse mês. Vamos acompanhar no mês seguinte. Vamos verificar se a gente conseguiu aumentar as nossas vendas. Então, a gente vendia ali R$2.000 por mês. A nossa meta é aumentar em 20%. No mês seguinte, a gente vendeu 2.400, a gente aumentou. Se conseguiu, dá para a gente aumentar a nossa meta? E assim vai. Ixi, parece que acabou a luz aí, Prof. Simone. Tudo certo aí? Parece que travou. Vocês estão aí? Conseguem me ouvir? Então, galera, agora é com vocês. Vamos fazer um exercício. Pense na sua escola como se fosse uma empresa. Agora, em um papel, vocês vão dividir a folha, né, em duas colunas, forças e fraquezas. Aí, vocês vão escrever, então, quais são as forças e fraquezas da sua escola. Tá? Ixi. Então, vamos lá? Eu vou dar 2 minutinhos para vocês, então, escreverem as forças e fraquezas da sua escola. Falo nada, Pedro. E aí, conseguiram? O que vocês escreveram de forças e fraquezas da escola de vocês? Temos ali como algum tipo de exemplo de resposta ali. Forças, né? Profissionais, então, professores qualificados, boa estrutura, laboratórios modernos. E fraqueza da nossa escola? Alguns exemplos. Lanchonete com poucas opções, falta de atividades extracurriculares, problemas no Wi-Fi. Então, o resumo da nossa aula de hoje. Ao focar em forças e fraquezas, você faz um diagnóstico interno da sua empresa. Então, entender o que você fez de melhor ou o que você precisa melhorar para que a sua estratégia, então, seja eficaz. Ficamos por aqui e até a próxima aula.